Quantos podem dizer amém? Mas finalizando o que nós precisamos dizer à família, não é, de Deus, essa família amada que está aqui em Nova Aliança, eu quero compartilhar hoje uma palavra que inicialmente não tem um viés com a cara de casamento, família, criação de filhos, mas que tem a ver com a nossa existência. E eu queria dar esse tema essa noite, a essa palavra, seguinte temática: o que vale a pena realmente na vida? O que será que vale a pena realmente? E eu quero tomar como base o texto de Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21, que diz assim: neste ponto, um homem que estava em... Pega minha Bíblia, por favor, e um óculos que eu esqueci. A Bíblia está dentro aí, por favor. Isso. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha só. Obrigado, hein? Seu nome é? Alisson. Obrigado, viu, Alisson? Jesus respondeu-lhe: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós de bens, de coisas? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Não é? Jesus usando a linguagem, não é, metafórica da sua época, e arrazoava consigo mesmo dizendo, esse homem: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Ele teve uma grande colheita e ele começou a pensar consigo: o que eu vou fazer para guardar essa colheita tão maravilhosa? E disse: farei isso, eu farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma. É sempre assim, né, irmãos? Quando eu estou na boa, na bonância, com muita abastança, eu digo o quê? Ai, que alegria! Eu direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e regala-te, vai divertir-se, você merece afinal de contas. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Deus não quer apenas que você seja rico aqui, mas Ele também quer que seja rico para com Deus. A seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo... Não, até o 21, volta o 21, só até aí, tá bom. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Quando nós lemos essa parábola de Jesus... Aliás, ele disse essa parábola no meio de um momento de pregação expositiva que ele estava fazendo aos homens daquela época. Você precisa se reportar ao capítulo 11, onde você vê uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Dentre elas, se você ler lá em Lucas 11, não precisa postar que eu vou dizer rápido, tá? Lucas 11, 2 em diante, Jesus está ensinando os discípulos a orar. Olha só: quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está ensinando, ele não está mandando ninguém ficar repetindo isso, mas ele estava ensinando o princípio da oração. No versículo 5, Jesus ensina para a gente persistência. Ele diz assim, olha só, irmãos, o que está acontecendo, isso é o background, é o pano de fundo para você entender essa parábola. Jesus está ensinando persistência. Ele diz: olha, sabe aquele amigo seu que está dormindo em casa à noite, e você chega e pede um pouco de comida porque te faltou, e aquele amigo diz: eu já estou dormindo, cara, vai embora, e você insiste com ele, e ele abre a porta para te servir. Ele pode não ter gostado disso, mas ele vai te dar o pão que você precisa. Então Jesus diz
em seguida: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Jesus ensinando para nós persistência. Então ele está ensinando que para você prosperar precisa orar, para você prosperar você precisa ser persistente. Mais à frente ele ensina que eu e você peçamos, a gente precisa pedir o Espírito Santo. Ele diz: olha, se um pai sabe dar boas coisas, dádivas poderosas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Olha, irmão, só coisa maravilhosa. Quando mais à frente, no versículo 14, Jesus expulsa um demônio, não é, de Lucas 11, 14, ele expulsa um demônio que era mudo e surdo. Ele diz: olha, vocês precisam libertar as pessoas para que elas possam ouvir e para que elas possam falar. Então Jesus está nessa pegada, sabe, irmãos? No versículo 17 ele diz: deixa eu te contar uma coisa, se você quer conquistar tudo isso, se você aprendeu tudo isso, você não chegará lá se você dividir o que você tem. Todo espírito de divisão, irmãos, ele é altamente destrutivo, não só para a vida de uma igreja, e o diabo sempre vai inflamar alguém para causar divisão, mas também ele vai inflamar alguém para causar divisão na vida pessoal do camarada, ou na sua casa, ou na sua empresa, ou seja lá onde for. Então Jesus está dizendo: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida em si mesma cairá. Mais na frente Jesus mostra a unidade: quem não está comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha, no versículo 23. Em seguida Jesus mostra o que é importante na vida de uma pessoa. Ele estava no meio dessa pregação toda, ensinando esses princípios valorosos do reino, e alguém chega e diz assim para ele, uma mulher diz para ele: bem-aventurado foram os peitos que te amamentaram, Jesus, bem-aventurado o ventre que te trouxe a esse mundo, no versículo 27. Mas no 28 ele diz: abençoado não são os peitos que me amamentaram, e nem o ventre que me gerou, mas abençoados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam em seus corações. Irmãos, que palavra poderosa, diga graças a Deus. Eu queria estar no dia dessa pregação de Jesus. Então ele está ensinando só conceitos especiais, só bomba, só dinamite para a pessoa romper, para a pessoa prosperar, para a pessoa crescer, para a pessoa experimentar algo em Deus na sua casa, no que ele faz e tal, e tocando os céus por meio da oração, e expulsando o demônio, libertando as pessoas das opressões. Jesus está nessa pegada. De repente, foi o texto que eu li com você, aparece um infeliz lá no meio, e é sempre assim quando você está empolgado, você está ensinando verdades dos céus, você está querendo dizer o que a pessoa necessita para ela romper. De repente aparece um infeliz lá no meio da caminhada, e ele diz assim: Jesus. E eu creio que Jesus, todo empolgado, dizendo qual pergunta ele vai fazer, e eu vou dar uma resposta poderosa para que ele possa romper com as suas barreiras. O cara diz: Jesus, eu preciso que meu irmão divida comigo a herança. O senhor pode me ajudar nessa? Dá uma palavra aí para a gente dividir a herança. Olha só, enquanto Jesus está nessa pegada, irmãos, espiritual, sabe, essa pegada de poder, de graça, de empoderamento ao ser humano, para chegar a Deus, para romper em Deus, para ter unidade, porque isso é que nós precisamos para vencer, meu querido. É o que nós necessitamos vencer, para vencer, é disso. Orar a Deus, não ter uma casa dividida, não ter um coração dividido. Há pessoas que têm uma parte do coração está aqui e a outra está aqui, está amarrado isso. Aparece lá esse cabeça de panqueca no meio da multidão, e ele fala para Jesus: tem como o senhor falar com meu irmão para ele dividir a herança, que o cara pegou o dinheiro todo e roubou de mim. Claro que Jesus se preocupa com as nossas querelas, claro que Ele se preocupa com as nossas dores, claro que Ele se preocupa com aquilo que nós necessitamos, nem que seja a divisão de uma herança. Ele se preocupa sim, mas no momento não era propício, irmãos. Você precisa saber o momento certo, a hora certa, para você abrir sua boca e falar algo, ou pedir algo a alguém ou a Deus. O momento não era a hora certa, e quando Jesus ouviu aquela palavra dele, ele faz assim: vou contar uma parábola para você, cara.
E ele, qual parábola? Aí ele contou essa que nós acabamos de ler. Um belo dia, um homem, ó irmão, Jesus, ó sabedoria, oh meu Deus. Um belo dia um homem estava lá, e ele tinha muita coisa. Um homem inteligentíssimo, porque quem constrói, tem essa sacada empreendedora de construção, são sempre pessoas inteligentes. Irmãos, eu gosto de estar perto dessas pessoas. Um homem que construía celeiros, um homem que derrubava para aumentar os seus celeiros, e Jesus começou a falar isso para ele, e ele teve uma grande colheita, e ele começou a juntar muita coisa, bens e tal, e um homem que trabalhava muito, um homem que se esforçava muito todos os dias, não é? Ele lutava contra os medos do seu futuro, ele foi juntando, foi fazendo, as suas preocupações sempre o levaram a isso. E um belo dia, quando ele disse assim, agora pode descansar, estou aposentado. Ou senão, quando ele, não é, chegou um status quo, quando ele chegou uma fase da vida que ele disse, agora eu estou bem, estou nadando, irmãos, na crista da onda. Quando ele disse, tudo está muito bem, ele ouviu uma voz que disse a ele, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Irmãos, de repente ele ouve uma voz dessa, louco, por que será que um cara tão bem instruído na vida, um homem que sempre levantava cedo e dormia tarde da noite, um homem que sempre comeu o pão da amargura e do sofrimento para conquistar algo, ele ouviu uma palavra dessas? Será que Jesus estava falando isso mesmo? Jesus disse isso, louco. A parábola diz, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Por que será que aquela palavra chamou aquele homem de louco? Por que será? É porque Jesus não quer que ninguém enriqueça? Está amarrado, você tem que ser rico, e eu profetizo riqueza na tua vida também em nome de Jesus. Uns 3 disseram amém, amém, vai ricar mesmo. Não era por causa disso. Sabe por que a parábola diz, louco, esta noite pedirão a tua alma? É porque somente um louco acredita que a sua vida consiste no que se tem. Somente um louco, não é? Diz aquelas frases que nós ouvimos os homens dizer, o homem vale o que tem. Você já deve ter ouvido isso? Pois, o tempo, ele tem o seu próprio rumo e ritmo, ele vai te levando. É o melhor dos professores, mas acaba matando todos os seus alunos. É como um rio que sempre flui, não tem caminho de volta. O que você perdeu ontem já era, o que você não participou ontem já era, porque não há caminho de volta. O tempo sempre segue, sempre em frente. O tempo do tempo é agora. Por isso que o sábio Salomão também em Eclesiastes diz, guarda de tudo que se tem ouvido, guarda os mandamentos do Senhor e os coloque em prática. Uma outra lição, todos nós ouviremos uma voz um dia também. Não só aquele homem ouviu, mas todos nós ouviremos uma voz, que a voz que um dia você ouvirá não seja essa, louco, nem louca, porque louco corre atrás do que não sabe e do que não se tem. Todos nós ouviremos uma voz. Qual voz, pastor? Não sei, talvez seja, onde está o teu irmão? Talvez seja, o que tu tens preparado até hoje, o que tu tens feito, em que você dedica a sua vida e desgasta o seu tempo e gasta o seu dinheiro, o que tens feito, aonde estão os que eu te confiei? Talvez você ouça uma dessas vozes, ou qualquer uma outra, não sei, mas você ouvirá um dia. Escute, eu vou dizer mais uma vez, você ouvirá um dia alguma voz que te fará uma pergunta. Uma outra lição, então, por conta disso, se prepare para cuidar daquilo que Deus te confiou. Cuide do dinheiro que Deus te confiou, você é somente um mordomo dele. Cuide da tua saúde, você somente é um mordomo dela. Cuide da tua casa, cuide da tua família, eles só apenas estão com você, e você prestará conta de cada um deles. Se prepare para encontrares com teu Deus. Sexta-feira retrasada, o pastor Luiz ministrou uma palavra aqui para os casais, e ele disse algo que mexeu comigo. Ele disse assim, nós nos preparamos a vida inteira, olhe para o nosso ciclo de estudo,
O cara faz prezinho, a mãe e o pai têm a maior felicidade de levar. Meu filho concluiu o jardim 1, jardim, não sei nem se é isso mais, jardim 2, jardim 3, fez o pré-escola, fez o primeiro grau não, agora ensino fundamental, fez ensino médio, é o quê? Tem mais isso não? Fez o ensino médio, aí faz um ensino superior, aqueles que chegam, aí faz uma pós-graduação, aí faz não sei o quê, para quê? Para conseguir uma profissão. E a pergunta para você é: o quanto você tem investido e se preparado para cuidar da tua família? Quantos cursos você fez? Quantos livros você leu? Quantas palestras você participou? Se você diz para mim é pouco ou nenhum, por isso que a coisa dá errada, meu amigo. A palavra que você vai ouvir é louco. Você está fazendo o que não se deve fazer e gastando a tua vida no que se deve gastar. Eu fiquei encafifado, como diz, né? Com essa palavra que ele deu. Mas uma outra lição que eu aprendo é que aquele homem, o problema dele não é somente porque ele tinha e colocava o coração nisso, nas coisas, mas porque ele consultava somente a si mesmo. Ele sempre dizia: eu farei, eu derrubarei, eu construirei. Irmãos, isso é um problema, isso é uma doença. Sabe como é que é o nome dessa doença? Autossuficiência. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor, em Tiago 4,15, ele vai dizer para nós, olha o que ele diz para a gente, irmãos, em vez de dizer isso, que era o quê? Eu vou naquela, ele diz no versículo anterior, eu vou naquela cidade, eu farei negócio, eu farei isso, eu farei aquilo. Ele diz: em vez de você ficar falando isso, você deveria dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Escute, a partir de hoje, para você não ouvir uma frase ou uma palavra como essa, em vez de você sair dizendo: eu faço, eu negocio, eu mando, eu não sei o que e tal, em vez de eu vou planejar, eu vou construir, eu vou estudar, eu vou edificar, você vai dizer assim: olha, se o Senhor quiser, eu vou e eu farei em nome de Jesus. Aquele homem, ele tinha essa doença da autossuficiência. Quem é autossuficiente, meu amigo, ele planeja o plano achando que vai executá-lo, mas a Bíblia diz que a resposta certa dos planos dos homens vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16, versículo 1. Provérbios 19, 21, ainda nos chama mais atenção para que nós possamos colocar a mão na cabeça e a gente diga para nós mesmos: Senhor do céu e da terra, me ajuda, porque eu quero fazer planos para a minha vida. Mas a minha pergunta, antes de fazer um plano, é: esse projeto, esse plano, ele vem de Deus para a minha vida? Esse projeto, esse plano vem da vontade do Senhor para mim? A gente não quer nem saber o que Deus quer saber, a gente quer saber o que nós queremos saber. A busca pelo material não é a coisa principal na vida de um homem, irmãos. Isso é uma coisa secundária. Jesus diz, né, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu te contar, tudo que você precisa ou precisará, Ele já liberou na tua vida, e Ele tem para você, e Ele quer para você cura, restauração, projetos, sonhos. Ele já liberou, mas Ele quer também que você coloque o que é certo no lugar certo. Escute, aqueles que acham que vão viver muito tempo sobre a terra, sabe o que a Bíblia diz? Que o tempo de um homem é 70 a 80 anos, o que passa disso é canseira e enfado. Eu fico olhando para pessoas que dizem: eu quero viver 100 anos, se a morte é um descanso, eu quero viver cansado. Eu quero saber disso nada, irmão. Eu quero viver 100 anos, nada aqui nessa terra, magro, doente, me arrastando, tropeçando, sem levar. Eu quero morrer logo para ir para perto de Jesus. E quando Ele determinar o tempo, está determinado, e eu já vivi bem, e vou viver bem, e glória a Deus. Hoje mesmo eu estava falando com minha mãe, eu não sei nem se eu chego a dezembro, mas se eu não chegar, eu já estou feliz com Jesus. Minha mãe: para de falar essas besteiras, meu filho. Mas é uma verdade. As pessoas autossuficientes, elas acham que vão viver eternas aqui na terra. Aqui é só o rito de passagem. O melhor ainda está por vir. Aleluia!
Aquele homem, outra lição que eu tiro, aquele homem só tinha tempo para as coisas e esquecia das pessoas. Irmãos, escute isso aqui, ó. Enquanto você se dedicar a coisas, as pessoas vão estar morrendo do seu lado, dentro da sua casa, definhando emocionalmente, espiritualmente, saúde, etc., sem serem cuidados. Aquele homem, ele tinha, não é? Ele cuidava das coisas, ele construía, ele edificava, ele fazia, e as pessoas eram esquecidas. Deus te chamou para construir vidas, Ele te chamou para ser pescador de homens. O seu trabalho, o que Deus tem dado à sua mão, é somente um meio de subsistência sobre essa terra. Quem encara a vida dessa forma, meu amigo, ele enriquece feliz, e ele sabe que tudo que está nas suas mãos não é dele, é do Senhor, sabe? E por que eu digo isso? Porque a pergunta para ele foi a seguinte: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Sabe por que a Bíblia não diz? Por que tu não deixa para os teus filhos? É porque ele não se preocupava com isso. Por que você não deixa para sua mulher? Ele não se preocupava com isso. Por isso que nós não sabemos para quem que ele estava preparando, porque não era importante para o seu coração, sabe? E se não é importante para o seu coração, a Bíblia também não diz que é importante ressaltar para nós. Olhe para os seus filhos, olhe para quem está ao seu lado. Quantos podem dizer amém? Tinha tanta coisa para falar, mas eu vou ter que pular aqui algumas coisas. Aquele homem, ele tinha uma vida desequilibrada. Recentemente eu assisti um filme chamado Divertidamente. O filme é a retratação, é um desenho animado que eu achei um dos filmes mais ricos para mim, da minha existência toda. É a retratação da transição de uma menina, Riley, sai da infância para a fase adolescência. Tá aí o spoiler, se tu não assistiu, o problema é teu. Vocês vão ficar odiar-me. Mas sabe o que mostra? No fundo, você vai, né, sei lá se vai ter acesso a isso, mostra essa transição para a adolescência e as loucuras pelas quais nós passamos, mas a ideia do real e central daquele filme é de que todas as emoções na nossa vida são importantes, irmãos. Um pouco de tristeza é fundamental, para termos clareza de encarar as realidades e os desafios da vida. Eu fico doente quando eu vejo pais dizendo: eu não vou levar meu filho ao cemitério, porque eu quero que ele guarde a última lembrança do vô dele, feliz, sorrindo. Isso é uma hipocrisia tremenda. Você está roubando daquela pessoa o processo de se entristecer e, por conta disso, de ter clareza de como se deve encarar a vida com as suas dores e os seus desafios. Agora, tristeza demais leva a depressão. Um pouco de raiva permite a gente reagir às injustiças. Raiva demais nos leva a atitudes injustas. Por que você fez isso? Eu não sei por que eu fiz. O medo nos faz evitar situações perigosas, não é? Eu não vou subir em cima desse prédio, porque eu tenho medo de andar em cima dessa ponte. Mas medo demais pode te paralisar na conquista que Deus tem para você. O nojo te impede de ter contato com alimentos estragados, por exemplo, e você pegar uma infecção e morrer. Mas nojo demais, meu amigo, pode provocar distanciamento e uma pessoa altamente doente. Tudo que toca tem nojo, lava as mãos. E eu encontro na caminhada também alguns homens que têm até nojo de algumas coisas. Aqui nós vamos te aprumar. Um pouco de ansiedade não permite antecipar diferentes cenários, nos permite antecipar-nos a diferentes cenários e dificuldades que nós vamos enfrentar. Então a gente precisa estar pronto. Mas ansiedade demais pode te levar, meu irmão, a uma loucura de vida. Você não sai do lugar, vai viver uma vida cheia de tontura, de dor no peito, de exaustão, e você pode acabar morrendo por conta disso. Por que eu estou falando isso para você hoje? Porque a vida toda é equilíbrio. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu descobri que a cada ano 95% dos nossos átomos que compõem o nosso são substituídos.
O corpo se renova dentro de uma cadeia de equilíbrio, irmão, constante e verdade. Quando a gente desequilibra, a gente adoece. Agora a pergunta é, pastor, como ter uma vida equilibrada nessa loucura da vida moderna, cheia de atividades, cheia de correrias, cheia de cursos, cheia de não sei o quê, escolhas, responsabilidades, competências que precisam desenvolver, habilidades que precisam serem criadas, a pressão de ser bem sucedido, a pressão de ser um estudante, a pressão de cuidar do corpo, a pressão de ser um bom pai, de ser um bom esposo ou uma boa esposa, a pressão de ser um pai dedicado à família, estudioso, e o cara vai se afadigando, daqui a pouco ele estafa e cai duro. Isso pode levar a uma vida desequilibrada. Por isso que alguns preferem, sabe o quê? Guardar no celeiro e se dedicar somente ao trabalho e a juntar dinheiro, e esquece todo o resto. Outros se dedicam somente a serem bons atletas, treinar dia após dia, e aquilo ali passa a ser a obsessão da sua vida. E Paulo diz, o exercício físico para pouco aproveita. Ele não condena, mas ele fala a Timóteo, não é? 1 Timóteo 4, ele vai dizer que para pouco, 4:8, que tem pouco proveito. Outros se dedicam a ser bons ou boas, não é? Donas de casa. Eu cuido da minha casa. O que é que você faz? Eu limpo. Você chegar lá agora, está brilhando. As panelas estão areadas. Outros se tornam bons frequentadores de igreja. Eu não perco nenhum culto, estou lá todas as vezes. Outros se tornam bons concurseiros, estudantes. E aí, eles esquecem que a excelência da vida não está em concentrar somente em uma área dela. A excelência da vida está em concentrar-se em todas as áreas. Geralmente pessoas que pegam uma dessas áreas e se dedicam absurdamente nelas, são fracassadas na família e na saúde pessoal. Pastor, qual a solução então no meio dessa monte de loucura? Esse homem não encontrou, e ele morreu ouvindo essa voz: louco, esta noite pedirão a tua alma. Eu vou passar para você 30 segundos a solução. Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13. Diz assim, e eu quero orar com você. Filipenses 4, versículo 11, diz lá: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13, ele termina dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe qual é a solução para nós? Irmãos, isso não é ser complacente com o engano, a preguiça, não é nada disso, mas Paulo está ensinando para nós assim: meu amigão, seja contente com o que você já tem. O equilíbrio está em você viver contente. O equilíbrio está em você viver alegre com aquilo que Deus tem dado a você. Sabe, as conquistas que Ele te dá, tem que haver esse contentamento, tanto da escassez quanto da abundância. Isso não é complacência, como eu disse, não é você concordar com a preguiça e ficar deitado o dia todo, mas é você aliviar a pressão que está sobre os seus ombros, sobre a sua alma, e você evitar o fracasso negativo que todo ser humano pós-moderno vem enfrentando. Louco, esta noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado? Para quem será? Eu vi um vídeo esses dias e o cara disse algo muito forte. Eu achei muito forte isso. Ele diz assim: olha, você sabe quem é pobre? Pobre é o sujeito que mora numa cabana na beira do rio e vai pescar. O rico é o sujeito que passa a vida inteira atribulado, passando por cima das pessoas, se rebentando, sem escrúpulo, tomando remédio para dormir, para acordar, viaja para todo lado, se estressa todos os dias. Para quê? Para um dia ter uma cabana na beira de um rio para pescar. Para alcançar o equilíbrio,
Eu preciso colocar Deus no centro da minha vida. Mateus 6,33 diz assim para nós: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Talvez você esteja aqui hoje à noite prestes a ouvir essa palavra, louco. Talvez você esteja aqui essa noite e já ouviu essa palavra. Você está correndo tanto assim por quê, cara? Talvez você esteja aqui essa noite olhando para a tua vida e dizendo assim: eu já fiz tanto, mas a minha vida é de fracasso. Talvez você esteja aqui essa noite olhando para você mesmo e dizendo: cara, eu já fui uma boa pessoa, eu já investi tanto em tanta coisa e não colhi nada daquilo que eu mesmo gostaria de um dia colher. Talvez você esteja aqui essa noite e a sua vibe é somente buscar para juntar no celeiro, é entesourar nessa terra. Talvez você esteja aqui essa noite e está sendo desafiado a uma mudança radical de vida. Qual é a mudança radical de vida? Entesoure nos céus. Busque em primeiro lugar não as coisas dessa terra, porque elas são passageiras, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas que você sempre quis correrão, te acompanharão, elas virão atrás de você. Fique de pé, eu quero orar por você. Fecha teus olhos, põe a mão no seu coração. Feche teus olhos, coloca a sua mão assim no coração. Eu não sei quem é você. A maior parte, claro, eu conheço daqui da igreja, mas eu não sei quais são as vozes que têm falado a tua alma, a tua vida. Eu não sei qual é a tua luta. Eu não sei qual é a tua dor. Eu não sei qual é o teu sofrimento. Também não sei qual é a tua alegria. Eu não sei quais são as tuas aspirações, teus sonhos. Eu não sei. Mas você está diante daquele que sabe todas as coisas. Você está diante daquele que sabe de todas as coisas, e que tem uma palavra para você hoje à noite. Qual palavra você quer ouvir? Deus sempre reage à nossa ação. Quando você age, Deus reage. Quando você age, Deus reage. Qual palavra você quer ouvir essa noite? Ele não te chamou para ouvir essa palavra que aquele homem ouviu, louco. Não, porque o louco não sabe o que faz. Ele te chamou para ouvir uma palavra: vinde, benditos do meu Pai, tomai por herança aquilo que eu vos tenho preparado desde antes da fundação do mundo. Ele quer que você hoje ouça a palavra que diz filho. Ele quer que você ouça a palavra que diz filha. Toma por herança aquilo que eu tenho preparado para você. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, põe sua mão no coração, curva a sua cabeça. Mas antes de orar, eu quero perguntar se essa noite realmente há pessoas aqui que querem se comprometer com Deus, de modo que a sua vida seja aquela vida que vai ouvir a palavra: vinde, benditos do meu Pai. Vinde, benditos, benditas do meu Pai. Se você quer isso para a tua vida, erga uma das suas mãos agora. Erga uma das suas mãos. Alguém vai orar com você aí. Alguém vai impor as mãos sobre você. Pastor, eu quero ouvir essa palavra: vinde, benditos do meu Pai. Eu quero me entregar essa noite. Eu quero reconciliar com o meu Deus. Eu quero fazer diferente e a deferência. Erga uma das suas mãos para que alguém possa orar por você aí mesmo, no seu cantinho. Aqui
Jesus, de novo. Vem agora, Espírito Santo, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Nós pedimos perdão pelas muitas e muitas vezes que corremos atrás do vento, corremos atrás daquilo que é sem sentido. Nós queremos pedir perdão porque às vezes nós priorizamos tantas coisas, mas não priorizamos aquilo que o Senhor confiou às nossas mãos. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que olhamos para a nossa casa como secundária. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes olhamos para nossas finanças como sendo apenas nossas. Nos perdoa, Senhor, porque não cuidamos daquilo que o Senhor cuida, daquilo que o Senhor ama. Perdoa, Senhor, as nossas vidas, porque debaixo de um sentimento de egoísmo, nós dizemos muitas e muitas vezes também para nós mesmos: eu vou construir, eu vou fazer, eu irei, eu farei. E a tua palavra diz que nós devemos nos colocar como aquele que diz: se o Senhor quiser. E é por isso que estamos aqui hoje à noite. Se o Senhor quiser, faça-nos, faça nossas vidas, mas que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Espírito Santo, que a tua vontade seja soberana e absoluta nos meus relacionamentos. Fala para Ele que a tua vontade seja absoluta nos meus negócios, que a tua vontade seja absoluta no meu ambiente de trabalho, nas conquistas que eu coloquei como prioridade para mim, que a tua vontade seja absoluta, meu Pai, na minha casa, no meu ministério, mas que nunca, 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 jamais eu diga: eu sou, eu farei, sou maior. Não, o Senhor que é, que o Senhor faça. Se o Senhor quiser, nós faremos isto ou aquilo. Que essa noite a tua mão alcance o coração dos teus filhos e filhas, que a tua mão venha ao socorro deles, aqueles que estão com a vida desequilibrada, Senhor, emocionalmente falidos, decepcionados com a história pregressa, a história do passado, com as mazelas, Senhor, da nossa existência. Vem ao socorro deles, Senhor. Aqueles que estão sendo guiados pela depressão, pela opressão, meu Deus, pela ansiedade, aqueles que estão sendo guiados pelos sentimentos, nós cremos que o Senhor nos deu todos eles, mas traz equilíbrio agora, Senhor. Produz em nós a tua vontade, a tua paz. O Senhor mesmo disse: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Nós cremos nisso, nós tomamos posse disso, e nós queremos viver isso em um nome poderoso de Jesus, em nome de Jesus. Uma fitinha verde. Canta conosco. Você já fez, isso, vai lá. Você já fez, você fará. Você não falhará. Você já fez, você fará. Tu és eterno e não se esquecerá. Aleluia! Declara: já fez, fará. Eu provei e vi o que? O quão bom tu é. Fala para Ele: eis-me aqui, Jesus. De novo, escute, essa semana é a semana da vitória.
Se o teu líder não falou contigo ainda, ele vai falar hoje. Se ele não falar, você deve me procurar para perguntar o que significa a semana da vitória. Mas todos devem estar com essa fitinha aqui, ó, que marca um período de 7 semanas de oração. Ela começa com esse projeto aqui, queridos. Hoje eu fiquei tão feliz que eu fiz aliança com um homem hoje, aqui dentro dessa igreja. Sabe o que é que ele tinha prometido? Ele tinha dito assim, ó: eu nunca pisarei dentro de uma igreja evangélica. E eu falei para ele, por quê? Ele disse assim, porque a minha mãe, que foi uma serva de Deus, durante muito tempo ela adoeceu, e eu chamei lá uns líderes lá para ir orar por ela, e eles não foram, e ela morreu. Ela morreu, quando a gente chegou no quarto, ela estava de joelhos, morreu de joelho, irmão, orando, assim, ó. E ele ficou muito chateado, voltou lá nessa casa e disse, olha, vocês não foram lá visitar, tanta gente aqui nessa igreja, não foi visitar, e eu tinha prometido para Deus que nunca mais pisaria o pé dentro de uma igreja. Aí eu falei assim, sabe o que Deus está te dando a oportunidade hoje? De entrar dentro de uma. Você não conhece essa igreja não? Quando ele viu, ele falou, eu passava várias noites, eu passei aqui na frente bêbado, e eu sentia algo assim me chamando para entrar nessa igreja, aqui ó, na frente, irmãos. Eu falei assim, meu amigão, você está livre dessa palavra, você também é um filho a Abraão, e eu quero te oferecer algo. Ele falou o quê? Você quer ter vitória na tua vida? Quero. Eu vou te desafiar a gente orar durante 7 semanas, e eu vou fazer essa campanha. Eu coloquei no braço dele a fitinha, irmãos. Ele saiu, sabe o que ele falou? Pois a partir de hoje, todo domingo eu estarei aqui nessa igreja. Não, a partir do domingo que vem foi isso. Eu estarei todo domingo. E eu falei, esse já é o segundo aliançado que eu estou fazendo, e eu vou levar para ter um encontro com Deus. Aleluia! Então olha, se você está aqui hoje, você deve pegar a sua fita para a semana. A palavra já está sendo colocada lá, simples e fácil. Quem vai ministrar, ministre com fluidez e com graça no Senhor, e leve a sua fitinha, faça aliança com a sua casa, com seu parente, seu amigo. Se você está aqui hoje à noite e ainda não entrou nessa campanha, levanta a sua mão agora, que eu quero ver onde estão essas pessoas. Então você que não entrou ainda nessa campanha, antes de ir embora, você pode vir aqui, ó, pode vir, vem logo vocês aí, tá sem célula nenhuma, já vai para a melhor célula. Aleluia! Você que levantou a mão, vem aqui à frente, olha só, gente, ó. Aleluia, olha o tanto de gente aqui, meu Deus. Pronto, essa aqui é a sua, está profetizado. Olha só, uma família inteira aqui, ó. Eu disse que não estou em célula nenhuma, pastor. Esse aqui, ó, falou comigo hoje. Amarra aqui, pastor Ronaldo. Cadê a esposa? Chama a esposa também. Vamos entrar tudo num propósito. É assim que vem, você está vendo, irmão? Olha como é que conquista. Aí para qual célula? A melhor. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, gente. Eu tenho certeza que os supervisores, os líderes estão tudo aqui, ó, já pegaram os nomes. Tenho certeza. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te dê vitória sobre a terra e te faça prosperar com o coração certo no Senhor, em nome de Jesus. Até quinta-feira, Deus permitir.